a Jesus por quem Ele é, reconhecendo o que Ele fez. Vamos falar sobre isso e conhecer esta mulher que se posicionou nesse sentido? Olá, graça e paz, tudo bem com você? Estamos aqui mais um dia para falarmos de mais uma mulher. Como eu disse, nós estamos agora falando sobre algumas mulheres do Novo Testamento e hoje nós vamos aprender com mais uma delas. Nós já estamos falando das últimas mulheres. Esta semana nós vamos terminar dia 28 e eu terei feito menção de 28 mulheres, 28 lições, 28 aprendizado que nós temos com cada uma dessas mulheres, e eu sei que muitas outras tem aqui na Bíblia. Se você tiver sentido falta de alguma, fala aqui nos comentários de qual mulher você sentiu falta nessa série que nós fizemos. Ou também o quanto você foi edificada, uma mulher que marcou, que veio de encontro. Vamos interagir nesse sentido, que você possa compartilhar também esta semente com alguma mulher que esteja precisando ouvir mensagens como esta, que nós possamos lançar esta semente, ampliar esta corrente. Amém? Como sempre nós temos feito, no final de cada vídeo, nós estamos orando. Conforme a palavra que Deus tem ministrado no nosso coração, nós temos apresentado orações diante do Senhor. A mulher que eu quero conversar com você hoje, ela também se chama Maria. Dentre tantas Marias no Novo Testamento, ela também se chama Maria. Ela aparece várias vezes no Novo Testamento. Ela é uma das mulheres que acompanhou Jesus, o seu ministério, bem de perto. E por causa disso, ela esteve presente em momentos muito determinantes. A Bíblia não faz muita menção da sua vida pessoal, de como era o contexto da sua história. A Bíblia não deixa, muitas informações sobre ela, mas a Bíblia faz menção do que Cristo fez por ela e faz menção dela em momentos muito importantes da caminhada de Cristo. Hoje eu quero falar com você sobre Maria Madalena, que é fazendo menção da aldeia da qual ela veio, Magdala. Por isso, Maria Madalena. Eu quero ler com você Lucas 8, 1 e 2, que diz assim: E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Como nós lemos aqui, Lucas ele faz menção de que Jesus ele começou a anunciar o evangelho do reino de Deus. Ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, junto com seus discípulos, com os 12, e além dos 12, algumas mulheres. Dentre essas mulheres, ele ressalva o nome de Maria Madalena e também algumas outras. Se vocês lerem aí, se você ler os próximos versículos, cita também o nome de outras mulheres. Ou seja, como nós sabemos, o ministério de Jesus tinha ali os 12 e tinha também algumas mulheres que acompanhavam a Jesus. Algumas delas contribuíam de forma financeira para o ministério de Cristo. E o que é o diferencial de Maria Madalena? Primeiro que, como nós lemos, ela foi liberta de 7 espíritos malignos. Então nós já entendemos aqui que a experiência que ela viveu com Cristo ao encontrá-lo foi a libertação. Maria Madalena era uma mulher que vivia perturbada por espíritos malignos. E a partir do momento em que ela teve o encontro com Cristo, ela foi liberta desses espíritos malignos e ela não encontrou um outro sentido para sua vida
que não fosse estar bem perto dele em todos os momentos dali em diante. E por que nós podemos perceber isso? Que dentre outras mulheres ela era uma das que estavam mais presentes. Maria Madalena, ela está citada na Bíblia por participar, estar presente em momentos como ela estava com Jesus no momento da crucificação. Ela foi a primeira a ver Jesus ressurreto. Ela é a Maria em que Jesus chama pelo nome quando ela vai até o túmulo. Ela é aquela que anuncia que Jesus havia ressuscitado aos discípulos. Então Maria, ela estava ali em momentos muito importantes. Embora nós não sabemos muito do contexto da sua vida, como eu citei aqui, nós sabemos que a sua postura foi essa. Aquele que a libertou, ela dedicou a sua vida. E o que nós podemos aprender com Maria? Assim como ela, eu e você, vivemos a experiência em Cristo de sermos libertas. Às vezes nós somos libertas não de espíritos malignos, como foi Maria Madalena, mas somos libertas de fazer a nossa própria vontade. Nós somos libertas muitas das vezes de nós mesmas. Somos libertas de sentimentos de amargura, de falta de perdão. Todas nós Jesus libertou. E nós precisamos reconhecer essa libertação de Cristo e a cada dia procurarmos viver mais perto deste que nos libertou, como quem retribui aquilo que Cristo fez por nós ali na cruz do Calvário. Quão preciosa foi a obra de Cristo. Você consegue reconhecer que Jesus fez algo precioso pela sua vida? Quando eu olho para Maria Madalena seguindo a Cristo tão de perto, eu vejo nela uma mulher que reconhece quão grande bem Jesus fez e ela não conseguindo mais viver de outra forma a não ser bem perto de Cristo. Conhecê-lo, permanecer nele ainda era pouco, mediante ao bem que ela provava por ter sido liberta de 7 demônios que a perturbavam. Nós não sabemos quanto tempo ela passou por essa situação, mas nós sabemos que depois que ela encontrou a Cristo, ela só viu sentido para sua vida perto do Senhor Jesus. Eu não sei o que você pode vir a ter passado até encontrar a Cristo. Eu sei que se você está assistindo um vídeo como este, fazendo menção da palavra de Deus, é porque você de algo foi liberta por Cristo. Maria Madalena é uma dessas mulheres que nos mostra que estar com Cristo não é apenas por um tempo da nossa vida, mas é por toda a nossa trajetória aqui na Terra. Jesus, ele não quer apenas operar um milagre, ele quer ser a nossa companhia. Para isso nós precisamos desejar estar com ele. Maria Madalena podia ter vivido a sua libertação e, assim como muitos da multidão, se despedido de Cristo e continuado a viver a sua vida, testemunhando o seu milagre, mas para ela não foi o bastante. Ela precisou viver ali, juntinho de Cristo, contribuindo de todas as formas, com recursos, com sua vida. Ela estava ali nos momentos mais importantes. Ela viu não apenas a libertação que Jesus fez na sua vida, mas ela viu sinais, prodígios, e através do que ela testemunhou, tanto do momento difícil da crucificação de Cristo quanto a sua ressurreição, a evidência de que de fato ele era o Filho de Deus. Jesus deseja se revelar a nós, dia após dia. Que nós não venhamos ansiar apenas por um milagre e estar perto de Cristo por isso e depois seguir a nossa vida, mas que nós venhamos desejar segui-lo por toda a nossa trajetória, viver uma história com Cristo, ter o testemunho da nossa libertação e muitos milagres para contar. Que o Senhor faça isso em nós e através de nós nos atraia, nos aproxime. Que o nosso coração venha se sentir atraído e se aproximar de Cristo. Viver com Ele por toda a trajetória da nossa vida. Testemunhar, ver,
todas as coisas que Deus vai fazer. Ser a primeira a proclamar sinais e prodígios que Jesus deseja fazer, assim como Maria Madalena. Ela teve o privilégio de ainda, depois de ressurreto, Jesus a chamar pelo seu nome. Que em todo o tempo o Senhor ainda possa contar conosco e nos chamar pelo nosso nome, por nós estarmos ainda envolvidas com Deus o bastante, ansiando por viver tudo que o Senhor deseja que nós venhamos viver nele. Não apenas pela libertação que Jesus fez, mas por quem eu conheci, pelo Jesus que eu conheci, eu quero viver perto dele, vendo, testemunhando, conhecendo cada vez mais, vivendo experiências, vendo o agir de Deus de forma sobrenatural. Nós fomos libertas para isso, para caminharmos com Cristo e nunca mais enxergarmos a nossa vida sem Ele. Você consegue perceber isso e ver este privilégio? Jesus te libertou para que você caminhasse com Ele por toda a sua vida. Vamos orar nesse sentido? Senhor, nós reconhecemos a obra grandiosa e gloriosa de libertação que o Senhor operou nas nossas vidas. Ela foi o bastante para que nós escolhêssemos viver contigo por toda a nossa vida. Que a nossa trajetória seja uma trajetória de mulheres libertas por ti e pelo teu amor. E que, como fruto disso, todos os dias nós venhamos estar perto de ti, perto da tua graça, perto do teu amor, ó Deus, para que muito mais do Senhor nós venhamos contemplar e nós venhamos proclamar. Que nós ainda venhamos continuar a ouvir a tua voz, chamando-nos pelo nome, porque nós estamos vivendo a nossa vida perto de ti, dos teus planos e dos teus sonhos. Muito obrigada pela libertação que o Senhor fez na nossa vida, que nós nunca venhamos nos esquecer de quão gloriosa graça nos alcançou e nos libertou. Ajuda-nos e ensina-nos a vivermos para ti, vivermos em ti, vivermos para contemplar tudo o que o Senhor fez e o que o Senhor ainda vai fazer. Muito obrigada pela libertação que o Senhor nos concedeu e que, como Maria Madalena, nós venhamos buscar dia após dia estar perto daquele que nos libertou, daquele que nos apresentou o seu amor, daquele a quem nós queremos estar perto por amar também. Amém? Fique com esta palavra, com esta reflexão no seu coração. Amanhã nós vamos nos ver aqui novamente, estamos encerrando este ciclo. Obrigada pela sua companhia. Eu espero você amanhã. Até lá!